dadas pelos mesmos. Excelente, então, pessoal. Então, hoje nós vamos conversar sobre, em relação às infecções virais em pacientes graves, no que tange a Covid-19 e influenza, o suporte ventilatório não invasivo, e a gente começa com uma pergunta muito direta, né? Quando intubar? E a gente poderia trazer várias informações a respeito de qual seria o melhor momento de decidir, mas isso não cabe a ter uma resposta tão objetiva para uma pergunta que é muito simples. E a gente sabe que é algo que traz dúvida, é algo que, por mais que a gente traga scores, por mais que a gente traga fluxogramas, a avaliação clínica de quando intubar um paciente com Covid-19 ou até mesmo com a influenza, ele passa também por uma decisão subjetiva, que leva em conta todo o quadro clínico do paciente. Como todos sabem, a gente está vindo aí da pandemia, pela Covid-19, uma coisa que eu sempre gosto de lembrar a todos é que Covid-19 é a doença e o SARS-CoV-2 é o vírus. E a gente enfrentou agora, no começo do ano, uma epidemia de casos de influenza, que também resultou numa maior taxa de internação desses pacientes com pneumonia viral na UTI. Em relação à Covid-19, a gente tem visto um quadro clínico bem heterogêneo, causado por um único vírus, e os mecanismos fisiopatológicos têm sido diversos. Você tem aquele paciente que tem um quadro dengue-like, com sensação de febre, às vezes sem ter a febre termometrada, pacientes que chegam a fazer hipoxemia grave, e dentro da fisiopatologia, a gente encontra desde quadros de inflamação, como a síndrome de liberação de citocinas, até uma pneumonite, levando a síndrome de desconforto respiratório agudo, em casos graves, até mesmo demandando terapias avançadas, como posição prona, e ECMO veno-venosa. Além disso, a fisiopatologia da COVID-19, ela envolve também a injúria renal aguda e o envolvimento cardiovascular. Então, por isso que nem sempre com a COVID-19 a gente vai falar só como uma doença, mas sim talvez como uma síndrome. Algo que não é tão diferente da influenza. Muitas vezes, quando a gente encontra esse paciente com influenza na UTI, ele é um paciente marcado por um quadro clínico que geralmente ele relata como explosivo. Olha, estava bem, comecei a espirrar, tive febre alta e cansei, e por isso procurei o hospital. Então, na influenza, geralmente um início explosivo, ainda mais em pacientes imunocompetentes, é visto. E isso demanda da gente uma certa cautela nesse momento, onde os dois diagnósticos podem existir. Então, o quadro gripal explosivo, geralmente isso é uma observação da prática, os pacientes relatam muitos espirros por uma irritação muito da via aérea alta, que chega com febrão, a gente tem que lembrar, não só de Covid, mas também de influenza. E o nosso assunto, ele é suporte ventilatório. E para a gente já começar a falar de suporte ventilatório, eu vou lembrar os senhores de alguns documentos muito importantes que foram lançados durante a pandemia, que não apenas da Surviving Sepsis Campaign, mas também da Abramed e da AMIB em relação ao uso racional de gás oxigênio. O que a gente sabe é que esses pacientes, cerca de 14% deles necessitarão de oxigênio suplementar e 5% vão parar na UTI e utilizarão ventilação mecânica. No paciente adulto com COVID-19, sugere-se iniciar a suplementação de oxigênio quando? Quando a gente tem uma saturação menor do que 92 e recomenda-se o início abaixo de 90, com a ideia de manter a menor FO2 possível até uma saturação de 96%. O uso racional de oxigênio é importante, até porque a gente está ainda no momento pandêmico, onde a doença funciona como ondas. E o oxigênio, ele é algo escasso, ele é um recurso finito. E a oxigenoterapia sendo um dos pilares do tratamento desses casos, a gente pode encontrar um momento de limitação na disponibilidade desse recurso. E a hiperoxemia, ela aumenta a mortalidade, assim como a hipoxemia. Então, metas conservadoras de oxigenação não necessariamente indicam um desfecho ruim. Quando, então, que a gente deve suplementar oxigênio nesses nossos pacientes?
O nosso alvo é manter entre 90% e 96%, conforme as mais recentes guidelines da AMIB e recomendações da Abramed. A gente precisa evitar hiperóxia. E todos vocês já estão acostumados, nessas síndromes gripais, nessas infecções virais, ao cateter nasal do tipo óculos e a máscara concentradora. O cateter nasal do tipo óculos, ele vai até 5 litros por minuto, ou 6, mas acima disso ele já promove um incômodo muito grande a nível de narina do paciente. E a máscara concentradora, ela consegue chegar até uma FO2 estimada ali de 90% a 100% virtualmente, quando você ajusta a 12 a 15 litros o fluxo de O2. O detalhe da máscara concentradora é que ela é chamada de máscara não reinalante porque ela é dotada de duas válvulas, três válvulas, na verdade, uma que fica conectada ao reservatório e outras duas que ficam aqui em cima. E elas têm o objetivo de quê? Quando o paciente inspira, essas duas para o ambiente fecham e a do reservatório abre. Ou seja, o paciente inspira apenas o oxigênio enriquecido do reservatório. Quando ele expira, o que acontece? Essa válvula do reservatório fecha, impedindo que ele reinale o ar, e as válvulas do ambiente abrem para que o ar exalado pelo paciente saia. Então, é errado a gente colocar o quê? O esparadrapo, né? Como a gente viu em vários momentos. Você quer um sistema de válvulas, se você colocar o esparadrapo, você vai permitir a reinalação do paciente. A prona espontânea também tem sido utilizada nesses casos. Nós não temos ainda uma evidência que, de fato, coloque a prona espontânea como uma terapia padrão para todos esses pacientes, mas o que nós temos é uma evidência prática de que, por vezes, pronar esses pacientes ali ainda com máscara concentradora ou já com suporte ventilatório invasivo, você nota ali uma diferença na saturação do paciente. É aquele paciente que está com a concentradora com 12 litros por minuto, saturando 88, você pede para ele fazer a prona espontânea, quando ele não está tão taquispneico, tolera aquela posição, e ele tem um acréscimo ali espontâneo da saturação. Então, a prona é algo que pode ajudar. Só que nem sempre vai ser possível manter essa estratégia da oxigenação ou da prona espontânea. Você vai ter, de repente, um paciente que está utilizando tudo isso, já foi para a máscara concentradora e ele ainda está hipoxêmico, tem frequência respiratória acima de 28, começa a reter CO2 na gaso e está usando musculatura acessória. Quais são os próximos passos, pessoal? E aí, a gente intuba esse paciente ou não? A grande pergunta é: quando intubar esse paciente que está em suporte de oxigenação ou ainda com suporte ventilatório não invasivo? É a pergunta de $1 milhão. E a gente sabe que existe o que ficou muito popular com a COVID, a lesão pulmonar autoinfligida pelo próprio esforço respiratório do paciente. Então, o nosso objetivo é tentar evitar que ele chegue nessa fase de promover tanta lesão autoinduzida por uma dinâmica ventilatória inadequada, originada por conta da hipoxemia da síndrome viral. Então, os próximos passos, eles podem ser cateter nasal de alto fluxo, ventilação não invasiva ou intubação endotraqueal. A grande pergunta é: vale a pena vale a pena tentar a estratégia ventilatória não invasiva nesses pacientes quando eles não têm a indicação absoluta de intubação endotraqueal? Vamos olhar esse algoritmo aqui que foi elaborado pela Sociedade Europeia. Quando você tem um paciente com síndrome viral e hipoxemia, e isso aplica-se também à influenza, se ele não tiver uma indicação sine qua non de intubação endotraqueal, não é um paciente em uso de musculatura acessória, tiragem intercostal, Glasgow abaixo de 8 ou em parada cardiorrespiratória, você vai perguntar, ele tolera oxigênio suplementar? O que a gente tem disponível, pessoal? A gente tem o cateter nasal tipo óculos e a máscara concentradora. E eu estou colocando aqui 2 dispositivos. Se você me falar, Felipe, eu quero usar a Venturi, pode também, mas a gente está colocando os 2 mais populares. Se esse paciente ele consegue tolerar o oxigênio suplementar, beleza, monitore sinais de piora. Lembre do alvo ali entre 92 e 96. E se ele piorar, não atrasa a intubação. Peraí, então, ele tem indicação de intubação endotraqueal? Não. Se ele não tem novamente uma indicação clara de intubação endotraqueal, mas ele continua piorando a oxigenação com O2 suplementar, você pode considerar uma tentativa com a estratégia ventilatória não invasiva. Só que por não mais que 30 a 60 minutos. É para colocar
a estratégia ventilatória não invasiva ao lado do paciente e decidir, ainda ali no plantão, se esse paciente merece ou não ficar nessa estratégia ventilatória não invasiva. Nesse momento, onde você começa a perceber que ele está ficando refratário apenas à suplementação de oxigênio, talvez seja o momento onde você pode, por exemplo, lançar a mão da prona espontânea, se ele não tiver uma indicação clara de intubação endotraqueal. Só que aí a pergunta é, Felipe, vale a pena dar o crédito ou não ao suporte ventilatório não invasivo? Esse artigo foi publicado em abril de 2021 por um grupo brasileiro, com dados de, se eu não me engano, 142 UTIs envolvendo esses 13.301 pacientes graves. O que se observou ao longo de 8 meses de pandemia, desde o seu início, ao longo de 8 meses? Que houve uma maior utilização da estratégia não invasiva. A mortalidade intra-hospitalar em 60 dias foi maior nos pacientes que foram submetidos apenas à VM invasiva ou que falharam na não invasiva, quando comparados aos pacientes que receberam apenas o suporte ventilatório não invasivo, ou seja, claramente, quem não intubou morreu menos. Só que a gente tem que lembrar que isso aqui são dados de análise retrospectiva, não foram dados coletados de forma prospectiva. Então, a gente precisa ter cautela nessas associações. No entanto, outros insights foram retirados desse trabalho, como que as melhores probabilidades de sobrevida estiveram nos pacientes que utilizaram o suporte ventilatório não invasivo como a primeira medida de suporte. Ou seja, colocar o paciente na estratégia não invasiva esteve associado a maior sobrevida numa análise retrospectiva de 13.301 pacientes graves no Brasil, o que confere um peso para essa associação. E, recentemente, em janeiro de 2022, o Grupo Recovery, que já é muito famoso pelos seus estudos na área medicamentosa, ele trouxe para a gente também no estudo que envolveu 1.273 pacientes que o uso do CPAP, da pressão positiva contínua na via aérea, esteve também associado a menor taxa de intubação e menor taxa de mortalidade em relação a oxigenoterapia convencional, vai lá, cateter nasal, máscara de oxigênio. E ele não conseguiu provar isso em relação ao alto fluxo nasal, mas ele coloca para a gente que a comparação entre CPAP e alto fluxo nasal estava ali um pouco prejudicada, porque o estudo terminou de forma precoce e houve muita troca entre os grupos, muito crossover entre os grupos do CPAP e do alto fluxo nasal. Então, isso pode ter deixado essa comparação em relação à superioridade do CPAP e o alto fluxo nasal prejudicada. Mas o que, de fato, ele mostrou foi que a estratégia ventilatória não invasiva aplicada nesses pacientes com o CPAP, que é uma forma de ventilação não invasiva, mostrou uma redução da mortalidade e do risco de intubação traqueal. Vamos falar desse cara aqui, então, rapidamente. O cateter nasal de alto fluxo, para quem não conhece, ele ficou muito popular com a pandemia. Ele é dotado de uma pronga nasal, que tem uns tamanhos específicos, que eu vou já mostrar para vocês. Ele é ligado ao blender de oxigênio, que fica ali na parede, no qual nós vamos colocar ele associado a um circuito de umidificação, porque esse oxigênio, ele é úmido. O oxigênio que sai ali da parede, ele é um oxigênio que ele é frio e seco. Então, isso diretamente no paciente, com uma velocidade, vai provocar lesão. Então, você precisa umidificar, você precisa aquecer. O cateter nasal de alto fluxo, antes mesmo da pandemia, em 2020, esse estudo foi publicado, se eu não me engano, pouco antes da pandemia começar, ele já tinha uma indicação forte, uma recomendação forte para insuficiência respiratória hipoxêmica, insuficiência respiratória aguda hipoxêmica. E isso só se tornou mais claro quando nós começamos a utilizar durante a pandemia pela Covid-19. O requisito básico para uso, pessoal, é ter pronta disponibilidade na unidade para uso imediato, uma equipe treinada na técnica e EPIs para a aerossolização, como a gente já está acostumado. A cânula deve ter um tamanho adequado para as narinas e o paciente deve ser orientado a tentar manter a boca fechada a maior parte do tempo. E o que faz esse catéter ser diferente de um catéter nasal de baixo fluxo é justamente a velocidade com que ele vai colocar o oxigênio na via aérea do paciente. A combinação desse fluxo e de oxigênio enriquecido vai garantir uma maior oxigenação e um maior benefício para o paciente. Quando a gente começa em relação ao passo a passo, isso é muito específico de protocolo para protocolo e de equipes para equipes.
Essa aqui é a recomendação da AMIB. Você começar com fluxo de 40, titular o maior valor tolerado, considerando também o conforto e o alívio da dispneia. Inicialmente se titula FO2 entre 90 e 60 e avalia-se a resposta em 30 a 60 minutos. Novamente aquela questão que eu comentei com vocês, 30 a 60 minutos. Colocou a estratégia não invasiva, você tem que logo avaliar a resposta. Por quê? Porque os parâmetros de melhora, pessoal, que vocês vão buscar, aí você entrou porque ele estava dispneico, reduziu a dispneia, ele estava taquipneico, caiu a frequência respiratória, a oxigenação melhorou, a saturação foi para o alvo, houve melhora da gasometria, beleza, então isso ele teve melhora. Em 30 a 60 minutos, você consegue responder isso para o seu paciente. Caso você tenha colocado para alívio de dispneia e melhora da saturação, não melhorou, então ele falhou. Você não pode insistir com aquela terapia, não pode retardar a intubação orotraqueal. Em relação a outros métodos de ventilação não invasiva, temos com a máscara Total Face, que é muito utilizada e é amplamente conhecida por todos os senhores, e o que se popularizou bastante foi o elmo, helmet, como queiram, que também entrou em cenários onde o paciente não tolerava essa interface. Essa interface você consegue fazer 2 horas ali para o teu paciente, não mais do que isso, mas você percebia que o paciente, por exemplo, ele não ficava tão bem no alto fluxo nasal. Aí você pensava, cara, ele melhora muito com a VNI, mas não dá para ficar com isso aqui por mais de 2 horas. Quando eu coloco no alto fluxo, ou seja, eu reduzo a pressão positiva na via aérea, ele piora. E se eu colocá-lo num ambiente de pressão positiva, controlada, sem tanta claustrofobia, talvez como essa máscara, entre o capacete. Então, isso ficou muito claro para a gente na pandemia. Era uma decisão de beira-leito, onde você tinha aquele paciente que não respondia bem ao alto fluxo nasal, na VNI ele melhorava muito, então você falava, ele está precisando de mais pressão, vamos trazer um elmo para ele. Então, quando não indicado de primeira e numa cadeia de dispositivos, ele, pelo menos em algumas UTIs que a gente trabalhou durante esse período, ele entrou com esse raciocínio. Isso que eu estou falando foi um raciocínio muito particular dos protocolos que a gente utilizou. O preceito básico para considerar o uso de VNI é o mesmo que você considerou lá para o alto fluxo nasal. E lembra, reavaliação clínica seriada é regra e aqueles parâmetros de melhora, eles são também parâmetros que você tem que buscar na VNI com outras interfaces, seja Total Face ou seja o Elm Helmet. Então, esse é o nosso fluxo de manejo da insuficiência respiratória secundária, síndrome gripal, digamos assim, e a gente tem que lembrar que tudo isso faz parte de um raciocínio global para você definir qual o melhor momento de intubar o paciente ou não. Existe um ponto adicional que eu vou colocar aqui para vocês, que seria talvez o que a gente tem de mais racional para promover a melhor decisão de intubar ou não um paciente que está no suporte ventilatório não invasivo. Eu queria, para concluir a aula, que já é o último slide, apresentar para vocês o índice ROX. Você pode até me perguntar, Felipe, eu já vi que tem outro, por exemplo, o ACOR, ele também pode ser utilizado, mas pelo tempo, eu tinha que trazer um aqui para vocês. Eu trouxe o que foi mais utilizado pelas nossas equipes. Então, o índice ROX, ele é um índice muito fácil de calcular. Você calcula dividindo a saturação periférica de oxigênio e divide ela pelo FO2 do paciente no momento. Esse resultado você divide pela frequência respiratória. Qual é o grande lance? Eu coloco o suporte ventilatório não invasivo no meu paciente. Beleza, seja lá, olha só o que eu vou falar, seja lá catéter nasal de alto fluxo, a tua VNI, a estratégia ventilatória não invasiva que você escolheu. Avalie a resposta inicial já de cara, primeiros 30 a 60 minutos de terapia. Se ele tiver critério para intubação, intuba, ele não respondeu, não tem por que insistir. Se esse paciente passou essa primeira fase dos 30 a 60 minutos, agora eu caio na avaliação clínica seriada e o ROX pode me ajudar. Aí você pode falar, Felipe, mas o ROX ele foi validado antes para pacientes que estavam usando catéter nasal de alto fluxo. Beleza, só que a gente extrapolou para outros pacientes também durante a pandemia e ajudou muito na decisão objetiva. Como vocês podem observar, o ROX ele preconiza um acompanhamento nas primeiras 12 horas do paciente, onde a cada momento, 2, 6 e 12 horas, eu terei um corte para tomar decisões. Por exemplo, nas primeiras 2 horas, se o meu ROX já for abaixo de 2,85, eu já tenho que considerar entubá-lo. Se ele cai nessa faixa amarela, peraí, eu posso aumentar os parâmetros, mantê-lo na estratégia não invasiva e reavaliar em 30 minutos. Se houver uma variação do ROX menor do que 0,5, eu entubo.
Se for maior do que 0,5, eu continuo monitorando. E assim, esse raciocínio vai ser aplicado para cada momento do ROX. E o ROX chega para te ajudar. Ele é um dado complementar. Ele não é um dado que vai te cegar. Ele chega para ser algo objetivo dentro de uma avaliação clínica global. Então, resumindo o que a gente discutiu nesses 20 minutos. A estratégia ventilatória não invasiva, ela é interessante para COVID-19, que é a maior evidência, e a gente está cada vez mais incorporando isso para outras síndromes virais. O mais importante é entender que ela tem recomendação forte para insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, e que, em pacientes nos quais eu adoto a postura da estratégia ventilatória não invasiva, eu preciso já de cara definir 30 a 60 minutos se ele vai ficar ou não naquela terapia. Se ele passar por essa primeira fase, ele cai numa avaliação clínica seriada, onde o índice ROX pode te ajudar, ou o outro como o score ACOR. Pessoal, muito obrigado. Fico à disposição depois de vocês para outras questões. Muito obrigado, doutor Felipe Amado. Bem esclarecedora a aula. Reforçando a todos que as perguntas devem ser feitas no chat. Elas serão repassadas no final das aulas, para que os palestrantes possam responder de acordo com o direcionamento das aulas. Informo que no momento nós temos 52 participantes, 53 participantes, um número muito bom, a gente fica feliz com a adesão do público. A quem não entrou previamente, estamos com a programação de retornar nossas aulas, nossos webinários. Temos também uma programação de fazer o simpósio em Imperatriz do Maranhão, em junho deste ano, provavelmente a data prevista será para o primeiro quinzena de junho. A Sotima ela está olhando com carinho também para todo o estado do Maranhão, e o sul do Maranhão está visto com bons olhos. Reforço também a importância de que todos possam se associar para que a Sotima possa ser mais forte. Na próxima aula, teremos a aula de doutor Adriano Azevedo. Doutor Azevedo também é titular da AMIB, médico intensivista, hoje um dos representantes do Maranhão, da Sotima, no sul do Maranhão, e ele vai falar de tratamento medicamentoso. Doutor Adriano, fique à vontade. Boa noite. Todos estão me ouvindo bem? Sim. Perfeito. Então, primeiro, dizer que para mim é uma honra fazer parte dessa gestão da Sotima, né? E mais uma vez poder participar de um evento científico da Sociedade de Terapia Intensiva do Maranhão. O Gustavo bem falou, a Sotima tem cada vez mais atentado para isso, né, de tornar a terapia intensiva do Maranhão mais unificada e uniformizada, né, e abrangendo todas as regiões do estado. E nesse momento a gente está começando aí essa aproximação muito maior aí com essa região de Imperatriz e do sul do Maranhão, e como ele bem falou, em breve a gente terá novidade aí com a realização do simpósio de terapia intensiva na região de Imperatriz. Tá? Então, vamos começar a nossa aula. A proposta do nosso webinar é o manejo aí dos pacientes virais, né, com infecções virais, basicamente COVID-19 e influenza. E a gente vai abordar agora o tema de tratamento medicamentoso. Segue lá. O que devemos observar nos casos graves de infecção por influenza A? Primeiro, todo paciente que apresente instabilidade hemodinâmica deve ser internado em ambiente de UTI. Isso acho que é bem claro para todo mundo. Sinais de desconforto respiratório também devem servir de alerta, principalmente se houver necessidade de suporte de O2. Tá?
E devemos ficar atento para outras disfunções orgânicas, como insuficiência renal aguda ou alterações neurológicas. Lembrando que toda infecção, seja ela viral ou bacteriana, ela pode levar o paciente a um quadro de sepsis, né, e trazer múltiplas disfunções orgânicas. E atentar para a necessidade ou indicação de terapia antiviral. Lembrando que o benefício ele existe se iniciado até o 5º dia, né, até 5 dias do início dos sintomas. Isso nos casos considerados moderados ou graves de pacientes hospitalizados. A rigor, o uso da terapia antiviral na influenza, ela é preconizada dentro das primeiras 48 horas de início dos sintomas, mas os estudos mais recentes demonstram benefício nos casos mais graves de pacientes hospitalizados que iniciam até o 5º dia de início dos sintomas. A partir disso é discutível. Próximo. E aí a gente tem algo já muito bem definido, né, nessa terapia antiviral. O oseltamivir, nome comercial conhecido Tamiflu, ou o zanamivir, esse menos conhecido, mas que o nome comercial conhecido é o Relenza. O oseltamivir já tem uma dose padronizada para adultos, que é de 75 miligramas de 12 em 12 horas por 5 dias. Tá? Em crianças, ele está estratificado, como vocês observam nessa tabela, né, de acordo com a faixa de peso da criança. Isso para crianças maiores de 1 ano de idade. E crianças estratifica de acordo com a faixa etária em meses. Tá? O zanamivir, ele é uma droga de uso inalatório, tá? Que habitualmente é indicada para os pacientes que têm alergia ao oseltamivir ou um desconforto gastrointestinal severo, que é um dos efeitos colaterais da droga. Próximo. Aí, se atendo mesmo ao uso do oseltamivir, que é a droga amplamente difundida, a gente tem ainda a questão de ajuste para a função renal. Tá? Em casos de disfunção renal leve, a dose é a padrão. A dose permanece igual à dose habitual. E só quando você tem clearance abaixo de 60 e entre 30 e 60, você vai reduzir essa dose para 30 miligramas 2 vezes ao dia. Em clearances abaixo de 30 miligramas uma vez ao dia. E pacientes com clearance menor que 10, você vai fazer 30 miligramas após cada sessão de hemodiálise. Se ele estiver dialisando em dias alternados, então ele vai tomar a dose em dias alternados, que a droga ela é dialisada. Tem na tabela também a questão da posologia para profilaxia, né? Isso nos casos em que couber profilaxia para uso de 10 dias. Tá? Próximo. E aí a gente tem algumas observações adicionais em relação a essa terapia antiviral. Primeiro, atenção para a necessidade ou indicação do uso concomitante de antibióticos associado à terapia antiviral. Seguir protocolos institucionais. Isso aí é lógico. Diante da suspeita de uma infecção bacteriana associada, você vai fazer o uso de antimicrobiano com o protocolo da sua instituição, né, de acordo com o protocolo de antibiótico terapia empírica da sua instituição, até que se confirme o agente etiológico. O zanamivir, ele é contraindicado para uso em menores de 5 anos ou paciente com doença pulmonar crônica, porque ele oferece um risco de broncoespasmo severo. Esse risco é exatamente para essas duas populações específicas. Adultos jovens, ele pode até promover algum grau de broncoespasmo, mas isso não vai representar risco aumentado para esses pacientes. É lógico que em menores de 5 anos tem sempre um risco bem mais severo. E para a doença pulmonar crônica, não precisa dizer, né? Qualquer
evento de broncoespasmo severo, pode ser fatal. Pode ser necessários tratamentos mais longos em pacientes imunossuprimidos, pois estes podem apresentar replicação viral prolongada. Então, atentar para pacientes com HIV positivo ou em uso crônico de imunossupressores, pode ser necessário um uso prolongado do antiviral, nesses casos. Tá? Basicamente, volta só um pouquinho no outro slide, Felipe. Notem no rodapé que a gente trouxe informação, o protocolo de tratamento de influenza do Ministério da Saúde, de 2017, que é um documento que foi desenvolvido em parceria com a AMIB, com a Sociedade Brasileira de Pneumologia, com a Sociedade Brasileira de Obstetrícia, tá? Principalmente porque as gestantes são público-alvo nessa terapêutica. Então, é um documento desenvolvido em parceria de várias sociedades com o Ministério da Saúde e é o que a gente tem de mais recente para protocolo de tratamento de influenza. Consolidado e acredito que todo mundo sabe já o que fazer nesses casos. Próximo. Agora a gente entra, de fato, na parte mais polêmica, digamos assim. Então, terapia farmacológica na COVID-19. Como proceder? O que temos de evidência? E aqui eu queria deixar bem claro que, primeiro, a gente vai falar da terapia farmacológica do paciente hospitalizado. Tá? Paciente que evoluiu com um nível de gravidade suficiente para requerer a internação hospitalar, e aí, por isso, ele é tratado de forma diferente do paciente que está em acompanhamento ambulatorial. Tá? E aí não vamos gerar discussões nem polêmicas acerca de o que cabe, o que não cabe, de tratamento precoce, todas essas coisas. Aqui a gente vai se ater ao que a gente tem de evidência, tá? A SOTIMA e a AMIB, enquanto sociedade de classe que tem que zelar por toda uma questão de acompanhamento científico relacionado ao exercício da nossa especialidade, tem que se posicionar sempre em favor do que existe de evidência científica. E é isso que a gente vai... Próximo. Nós vamos estratificar em 3 partes. Né? Esse xizinho em vermelho é o que não fazer, tá? É o que existe evidência suficiente de que não deve ser feito ou de que não existe benefício algum que justifique o uso de tal medicação para esse perfil de paciente que a gente está abordando. O que está aí de interrogação no fundo amarelo, aí é o talvez, né? Caso, e você fazer aquela avaliação à beira-leito e ver se naquele momento cabe ou não aquele tipo de terapia farmacológica para o teu paciente. E o que está em verdinho, lógico, é o que existe ampla recomendação de ser feito e já tem evidência suficiente para seguir como recomendação. Tá? Próximo. Então, começando pelo que não fazer. Tá? Primeiro, algo que já entra como um pouco de polêmica. Remdesivir. Não existe benefício clínico evidente que justifique o uso de rotina. Tá? Então, nos ensaios clínicos realizados, uma redução de mortalidade suficientemente relevante para que a gente tome isso como uma recomendação de uso de rotina. E outras drogas que não têm evidência de benefício no paciente hospitalizado, aí a lista é maior. Azitromicina, casirivimab com indevimab, cloroquina, colchicina, hidroxicloroquina, ivermectina e por aí vai. Isso
volto a dizer, nos pacientes hospitalizados, benefício clínico, principalmente no que diz respeito à redução de mortalidade ou diminuição de tempo de internação. Tá? Próximo. Uso de antimicrobianos. Aí a gente vai seguir conforme protocolos institucionais, mas lembrando que é somente na suspeita ou presença de infecção bacteriana associada. Se a gente suspeitar, tiver evidências fortes ou confirmações da presença de infecção bacteriana, é lógico que nós vamos utilizar antimicrobiano, seja ele qual for necessário. Tá? Então, entra na questão do talvez. Não quer dizer que não é recomendado, mas vai depender caso a caso na avaliação à beira-leito do seu paciente. Tocilizumab também entra na questão do talvez. Aí, por que isso? Aí está explicando qual seria a dose do tocilizumab, que é 8 mg por quilo, um máximo de 800 mg, intravenoso em dose única. E ele deve ser usado em pacientes em VNI ou catéter nasal de alto fluxo, que ainda apresentam atividade inflamatória importante. Deve-se descartar o quadro infeccioso antes do uso. Existe na diretriz que a gente tomou como base para essa aula, e está a fonte aí no rodapé, foi uma diretriz desenvolvida por um grupo de força colaborativa, né, do qual faziam parte várias unidades, incluindo a MIB e a Abramed. E esse documento saiu mais ou menos no meio do ano passado, e dentre as recomendações do documento, falava de sugerir que não se utilizasse o tocilizumab em pacientes em ventilação mecânica invasiva, porque nesses pacientes existe um risco maior de infecção associada, relacionada à assistência, que no caso seria a pneumonia associada à ventilação, e o tocilizumab é uma droga que induz uma imunossupressão imediata, quase, após a sua utilização. E a gente viu alguns casos, né, não foram raros, de paciente que desenvolveram infecções graves, choque séptico importante após o uso de tocilizumab. Tá? Então, muito cuidado de descartar o quadro infeccioso antes do uso. E não quer dizer que é para o paciente estiver submetido à ventilação mecânica invasiva. Próximo. E aí a gente entra no que existe evidência suficiente para recomendar o uso, que são os anticoagulantes e corticosteroides. Anticoagulantes, né, no caso, em dose profilática, preferencial heparina não fracionada, 5.000 unidades subcutânea de 8 em 8 horas, e como alternativas, enoxaparina ou fondaparinux. E atentar sempre para o ajuste para peso e função renal, tá? Principalmente quando a dose é preconizada como dose padrão, mas para pacientes com IMC acima de 40, a dose é de 10.000 unidades 2 vezes ao dia, tá? E no caso da enoxaparina, você tem que estar atento para o uso, evitar o uso com disfunção renal, e o fondaparinux é contraindicado para pacientes com peso inferior a 50 quilos. Os corticosteroides, cabe uma observação que a recomendação é para uso em pacientes com necessidade, gente que internou e que já precisa de um suporte de O2, seja por catéter nasal tipo óculos, máscara concentradora. Então, não é para o paciente que está em ambiente, tá? Não faz sentido a gente utilizar, não tem evidência de benefício para os pacientes que não necessitam de suporte de O2.
Até a data dessa diretriz, né, ainda constava como preferencial o uso da dexametasona, né, como alternativas à hidrocortisona e metilprednisolona, mas já tem estudo mais recente dizendo que não tem muita diferença, tá? De toda forma, dose, e desde que você utilize dose equivalente, em teoria, tem um benefício semelhante. Nesse slide, eu quis trazer uma discussão que eu acho que ainda não finalizou, que é a comparação entre anticoagulação plena versus anticoagulação profilática. Não há evidência atual de benefício da anticoagulação terapêutica, doses intermediárias de anticoagulantes na COVID-19. Tá? Essas doses conferem aumento do risco de sangramento. Não há indicação do uso de dedímeros para guiar a utilização de anticoagulantes. Não há indicação de uso rotineiro de anticoagulantes no pós-alta devido à COVID. Tá? A indicação do uso de anticoagulantes no pós-alta deve seguir os mesmos critérios do paciente não COVID, de acordo com protocolos institucionais. E há estudos em fase de finalização avaliando a anticoagulação no paciente COVID-19 e essa revista após as suas publicações. Isso era o que tinha de texto nessa diretriz, que saiu, como eu falei para vocês, mais ou menos no meio do ano passado. E a gente... Volta só um slide, Felipe, por favor. Tem que lembrar que, quando fala do uso de anticoagulantes, é em dose profilática, mas aí, lembrando, qualquer paciente com COVID-19 internado em ambiente hospitalar tem a indicação do uso dessa dose de heparina não fracionada. Tá? Independente do grau de mobilidade dele, existe a recomendação do uso do anticoagulante. Tá? O uso da anticoagulação plena, né, de dose terapêutica, ele entra nessa diretriz como não sugerimos o uso. Também não quer dizer que não é recomendado ou que é contraindicado. Aí vai da avaliação clínica de cada paciente. E quando fala lá no próximo slide de que não deve se guiar pelo valor do dedímero para essa questão da anticoagulação, é porque dose profilática recomendada, tá? E enquanto a gente não tiver nada mais consistente, é isso que segue de recomendação. Mas no próximo slide, passa lá, Felipe, por favor. Mais um. Eu trouxe para enxergar um pouco mais essa discussão os dados de um ensaio clínico randomizado, o RAPID, que foi publicado no BMJ em 14 de outubro de 2021, ou seja, data posterior a essa diretriz que a gente tem do meio do ano passado. E foi realizado em 28 hospitais, distribuídos entre Europa, Canadá, Estados Unidos, Brasil e Ásia. E eles conseguiram, no período de maio de 2020 a abril de 2021, incluir 465 pacientes no estudo, com uma faixa etária média de 60 anos, com 56,8% do sexo masculino, tá? Estavam no grupo experimental e 237 no grupo controle. O desfecho primário que eles buscaram nesse estudo era uma composição entre não necessitar de ventilação mecânica
não necessitar de internação em UTI e, logicamente, não evoluir a óbito. Eles não conseguiram observar diferença estatística significativa entre os dois grupos, isso para essa desfecho primário. Mas, quando se observou redução de mortalidade por qualquer causa, aí teve uma certa relevância estatística, né? Eles encontraram no grupo experimental um total de 1,8% de óbitos contra 7,6% de óbitos no grupo controle. A principal causa de óbito foi em decorrência de insuficiência respiratória grave, com hipoxemia grave. Não foram encontrados maior fatais em nenhum dos grupos e, por incrível que pareça, o número desses eventos que houveram sangramentos significativos, mas não fatais, foi até maior no grupo controle, que era com dose profilática de heparina. Isso também não tem uma explicação. Ocorreram tromboembolismo venosos nos dois grupos, um pouco menor no grupo do experimento, lógico, estava com dose maior de anticoagulante, mas talvez porque o estudo teve uma limitação de avaliação dos pacientes por um período controlado de apenas 28 dias, eles não têm dado outros benefícios a mais, mas isso a gente não tem como afirmar. O fato é, eles observaram nesse período uma redução significativa de mortalidade no grupo que foi utilizado dose terapêutica de heparina. Lembrando que esse estudo, a intenção deles era avaliar se em todos os pacientes internados com caso moderado de COVID-19, valeria a pena já instituir dose terapêutica de heparina, em elevação do dedímero. E aí a gente entra, de fato, numa situação que cabe discussão, né? Eu acho que não pode ser 8 nem 80, né? A gente não pode partir para anticoagular todos os pacientes que internam com casos moderados, mas não quer dizer que não possamos fazer quando julgarmos necessário. Aí é aquela coisa, avaliação beira-leito, acompanhamento diário do seu paciente, suspeitou, investiga, o dímero subiu, eu vou adotar alguns métodos de investigação diagnóstica, vou fazer Doppler, vou investigar se esse paciente tem alguma evidência de evento trombótico, e aí, lógico, se eu julgar necessário, aumento a dose desse anticoagulante. Tá? É isso. Resumido, mais objetivo e não tem muito segredo. Acredito que a maioria de nós já tem isso bem consolidado. Mais uma vez, obrigado a todos pelo comparecimento e pela atenção. Obrigado, doutor Adriano Azevedo. E os palestrantes responderão as perguntas enviadas pelo chat ao final das palestras. Para dar seguimento, nós vamos convidar a enfermeira Vanessa Araújo, que é a nossa presidente do Departamento de Enfermagem da Sociedade Terapia Intensiva do Maranhão. A Vanessa vai falar um pouco para a gente sobre desafios de gestão do cuidado. Sabemos cuidar do paciente crítico com Covid-19? Doutora Vanessa, enfermeira Vanessa, fique à vontade. Boa noite, está todo mundo conseguindo me ouvir bem? Sim, doutor, sim. Então, agradecer também estar participando novamente desse biênio, junto com a equipe multiprofissional da Sotima. Para mim é um prazer enorme continuar
à frente do departamento de enfermagem, tentar trazer um pouquinho do isso durante a pandemia, que a gente traçou um belíssimo calendário, só que a gente não conseguiu desenvolver ao longo do biênio passado. Com essa nova gestão, a gente vai conseguir dar o start e desenvolver vários projetos, tanto multiprofissionais, quanto também voltados especificamente para a equipe de enfermagem. Então, quando me chamaram e pediram para a gente traçar um tema, ficou na minha cabeça tudo aquilo que a gente viveu durante aquela pandemia, né? O desafio que foi ter o perfil do 9 em quase todos os nossos leitos de terapia intensivas ocupados única e exclusivamente por conta dessa doença, e a gente olhar para um lado e olhar para um outro, e bateu um certo desespero de será se a gente sabe cuidar, será se a gente sabe lidar com esse tipo de paciente? Então, eu tentei resgatar e trazer aqui um pouquinho quais foram os desafios, como que a gente conseguiu transpassar essas barreiras, inclusive do próprio muito novo, a gente não sabia de nada, saía protocolo atrás de protocolo, e a gente tinha que correr atrás desse tempo para a gente poder cuidar desse nosso paciente. Então, eu trago aí 3 principais problemas que encontramos, né? Primeiro, o tempo. O tempo ficou curto. Quando a gente chegava no plantão, quando a gente percebia, olhava para o relógio, já estava no final do plantão e a gente não estava conseguindo desenvolver o nosso trabalho como normalmente a gente costumava fazer. A gravidade do paciente, aí eu trago aqui, quando eu falo de gravidade, eu não estou falando também só com base em achismo ou com base na quantidade de dispositivos invasivos que aquele paciente estiver usando. Quando eu estou falando de gravidade, eu estou trazendo scores como a Apache, o SAPS, o RO, então são os scores que, quando a gente vai avaliar, o paciente ele não chegava tão grave, mas ele tinha um processo rápido, acelerado, funções orgânicas que levavam, aí sim, a sua plenitude da sua gravidade. E o conhecimento. A gente estava um pouquinho lá no começo, andando quase que às cegas ou tentando fazer o manejo de acordo com o que a gente tinha nos nossos padrões habituais. E começaram os estudos, começaram as pesquisas, e aí a gente foi tendo o processo de conhecimento, então a gente passou por uma primeira, uma segunda, uma terceira. A gente já consegue ter um manejo melhor, ter um manejo mais adequado, a gente já não vai mais com tanto medo para a beira do leito, com a ressalva dessa última fase que a gente passou, que juntaram as duas doenças, a florona, né, como acabaram criando aí o nome, trazendo a influenza junto com Covid, e aí a gente precisou retroceder um pouquinho, olhar, revisar o que a gente estava fazendo, saber se aquilo que a gente estava fazendo realmente era o correto. Então, eu trago aqui para a gente fazer uma análise rápida desses 3 grandes problemas que a gente teve como desafio, né? O tempo, a gravidade do paciente e o conhecimento a eles atrelados. Então, o enfermeiro, ele media a objetividade técnica e a subjetividade humana, a fim de elaborar estratégias para as ações do cuidar. Então, a gente é um elo de ligação entre a parte técnica e o que a gente
de perspectiva do cuidado, da subjetividade daquele paciente, tratá-lo como individual. Então, a parte mais humana do cuidado realmente fica dispensado para a equipe de enfermagem. E aí é que a gente teve um grande desafio. Primeiro grande desafio, o afastamento e o isolamento social. Então, isso afetou de grande maneira tanto os nossos pacientes como nós mesmos. Vários dos nossos colegas, a gente precisou sair das nossas casas, nos afastarmos das nossas famílias, pensando neles, pensando no contágio, na contaminação, e a gente também, como medidas preventivas e barreiras também, dentro do nosso ambiente hospitalar e dentro das nossas UTIs, a gente também chegou a não permitir o visitante, não permitir o acompanhante, que a gente já tinha trazido e resgatado isso, né, de longas eras, de um período que eu chamo medieval dentro da UTI, que era tudo muito escuro, eu tinha acesso à minha família, as visitas eram só uma vez no dia, e parece que a gente voltou àquela era. E a gente percebe uma fragilidade grande em relação a essa perspectiva e essa subjetividade no paciente, quando a gente fala de Covid-19, principalmente das primeiras ondas, o afastamento social, o afastamento do convívio, e aí foi lançado mão de novas estratégias para que a gente tentasse resgatar um pouquinho dessa humanidade. Então, as tecnologias entraram aí com tudo, aliado ao nosso cuidado, para que a gente conseguisse diminuir e transpor essa barreira do isolamento. Então, a tecnologia foi amplamente utilizada com videochamadas, telefonemas, para que a gente conseguisse ter esse elo, trazer o elo, resgatar um pouquinho do convívio, da humanidade dentro daquele isolamento que a gente estava passando, né? Não só a gente, como também o próprio paciente. E a gente percebia uma ansiedade exacerbada, então, essa ansiedade respiratória, o paciente ficava desaturando, e a gente percebia que aquele lado psíquico mexia por completo na parte clínica do paciente. Então, a gente precisava ter um manejo, uma sabedoria e nós mesmos termos um equilíbrio emocional para que a gente conseguisse lidar com aquelas situações. Pode passar. E fora os desafios diários. Quando eu falo, a gente sabe cuidar do paciente com Covid-19, o paciente crítico com Covid-19, eu trouxe aqui, elenquei alguns pontos do que a gente precisa fazer diariamente com aquele paciente. As coletas das gasometrias é um paciente que está, o Felipe falou brilhantemente sobre os tipos de suporte ventilatórios do paciente com Covid, que a gente via a graduação, começava com o cateter nasal, do cateter nasal ia para a máscara concentradora, da máscara concentradora ficava fazendo VNI intermitente, até que realmente não tolerava e a gente precisava fazer intubação orotraqueal. Todos esses links, a enfermagem à beira do leito participava. Inclusive, foi um momento que a gente teve aí de grande ensinamento, principalmente do ponto de vista de coleta e interpretação de exames laboratoriais. A enfermagem sempre ficou com o pé um pouco mais atrás em relação a esse cuidado diário, que era a interpretação da gasometria, e foram lançadas várias estratégias, desde colocar já o valor da troca nas portas dos apartamentos ou na beira do leito, para que toda a equipe multiprofissional, bem ampassando como que estava o perfil de oxigenoterapia daquele paciente. Né? Então, a gente também já lançava essa estratégia, a equipe de enfermagem já colocava os valores das trocas gasosas já
disponíveis para que todos pudessem ter acesso. Os protocolos de seda-analgesia também precisaram passar por alguns ajustes, e isso a nível mundial. A gente teve períodos de escassez de matéria-prima. Com certeza tem algum dos meus colegas aqui que a gente ficou sem principais drogas, como o midazolam, o fentanil, e a gente precisou lançar outro tipo de estratégia, precisou adaptar os protocolos que já eram muito bem estabelecidos, principalmente em relação à seda-analgesia, para que a gente conseguisse fazer um bom programa. Então, um bom programa e traçar novas estratégias para conseguir ventilar melhor o paciente, para que a gente conseguisse pronar o paciente. Até hoje eu me lembro que eu tenho alguns aninhos aí de terapia intensiva, e quando a gente falava em pronar o paciente, era assim, um evento, todo mundo parava, e nossa, nós vamos pronar o paciente, era algo mesmo assim, extraordinário, né? Depois dessa onda aí, pronar para a gente está super tranquilo, é algo que a gente faz já praticamente de rotina. Então, veio também agregando mais conhecimento. O processo da nutrição, que a gente teve que ter também muito mais cuidado. Por que eu coloquei bem perto da pele? Um dos grandes marcos da enfermagem frente a essa pandemia foi a gente trazer uma nova categoria da ASF. Eu não coloquei aí, mas é Acute Skin Failure, tá? Ela difere um pouco de lesão por pressão. Ela entra numa classificação mesmo de uma lesão tissular causada pela hipoperfusão tecidual. E aí o paciente fazia altas doses de drogas vasoativas, as minas vasoativas, a gente não conseguia atingir um VET, um aporte calórico proteico desse paciente, apesar de várias suplementações de proteína, porque isso também precisava para ajudar na parte da ventilação mecânica. Então, vejam que a gente estava sempre numa linha tênue para a gente conseguir manter um equilíbrio como um todo. As avaliações neurológicas também do paciente com COVID sedado, entubado, bloqueado, e veio aí à tona para a gente como que a gente vai fazer essa avaliação neurológica, o paciente está bloqueado. Vamos trazer outras tecnologias para saber, por exemplo, como que eu vou titular o bloqueador neuromuscular? Como que eu vou titular, saber que ponto que está o sedativo? E aí a gente trouxe também aparelhos, como o Conox, por exemplo, e temos outros tipos de aparelhos, que dizia para a gente o nível de sedação, justamente para quê? Para que servia? É mais um monitor? É mais um aparelho, justamente a tecnologia, ao uso racional e tentar aí tirar mais rapidamente o paciente, tanto que está submetido ao protocolo de seda-analgesia quanto de intubação. Os protocolos de PAV, os pacientes ficavam durante muito tempo submetidos à ventilação mecânica, e cabe uma parte específica da equipe de enfermagem, as suas privativas da equipe de enfermagem, que fazem com que a gente consiga prevenir a PAV. São muito simples, que é a atribuição nossa, do nosso dia a dia, e que a gente teve que resgatar aí com mais força, porque o paciente já estava cometido com um problema pulmonar pela COVID, e a gente não poderia deixar que ele tivesse mais um problema, como, por exemplo, a PAV, para piorar e ter um desfecho não favorável. A mudança de decúbito, principalmente relacionado à prona, foi um desafio imenso. Escassez também de recurso em relação a como que nós vamos proteger a pele desse meu paciente. Chegou um dado momento
que o que é ideal para a gente utilizar para prevenção da lesão por pressão também começou a ficar escasso no mundo inteiro. E aí a gente foi pensando em novas estratégias de como que a gente vai fazer para permanecer dentro dos níveis de indicadores de qualidade, que isso também não deixou de ser evidenciado e não deixou de ser feito em nenhum momento durante esse período mais crítico. E a gente teve aí problemas sérios com relação a esse aumento de casos de lesão, principalmente em lugares onde a gente não via com tanta frequência. Óbvio, lesão por dispositivos, tanto das fixações do tubo, chegamos a aventar a possibilidade de trocar o tipo de fixação do tubo, justamente para ser também uma medida preventiva. Nas regiões frontal como um todo, joelhos, pés, todos esses locais de proeminências ósseas na qual a gente não via com tanta frequência, começaram a aparecer, começaram a surgir, juntamente também com a ASF. Os dispositivos, cada vez mais a gente invadindo o paciente e num desespero de ter o paciente na mão, de ter a hemodinâmica dele na mão para que a gente conseguisse traçar o melhor plano terapêutico para ele. Então, também a equipe de enfermagem, o enfermeiro, tendo que manejar bombas, monitores multiparamétricos, vai também lançar mão de monitorização hemodinâmica invasiva, como o uso do EV1000, Volumivil, os catéteres de Swan-Ganz, ECMO, os pacientes também com ECMO. Então, foi um boom mesmo do que é ser intensivista, do que qual é a diferença de um bom profissional de enfermagem à beira-leito, que isso foi sim modificador de desfecho. A Vanessa, então, me traz a literatura disso. A gente ainda não tem as literaturas níveis A de recomendação, mas estão aí sendo feitos alguns estudos. Após publicação, a gente com certeza vai trazer aqui para compartilhar com vocês. Além disso, desafios imensos como controle de alguns momentos de escassez, mas em alguns dos nossos hospitais a gente conseguiu ter, durante quase todo o período, materiais suficientes para que a gente conseguisse trabalhar. O projeto, o momento de paramentação, desparamentação, isso também foi muito trabalhado com as equipes de enfermagem. O dimensionamento também da equipe, a própria resolução do COFEM trouxe para a gente um dimensionamento na qual a gente não trabalhava. E isso foi um desafio para a gestão, concomitantemente, né? Trazer esses profissionais para a gente. E a gente pôde perceber que a gente precisou abrir as portas, chamar aqueles recém-formados, os que não tinham tanta experiência ou vivência na terapia intensiva, os colegas do centro cirúrgico, de hemodinâmica, também a gente abriu as portas para que eles pudessem participar junto com a gente, melhorar o dimensionamento. Então, vejam só, foram desafios imensos que a gente precisou enfrentar todos os dias, certo? Pode passar. Então, como que a gente faz a gestão do nosso cuidado? É aleatório? É com base em achismo? Não. A gente tem alguns modelos e ferramentas que a gente pode seguir que nos auxilia a fazer esse cuidado, a fazer essa gestão desse cuidado. Primeiro, utilizar os scores de risco, né? Através desses scores de risco, a gente consegue estabelecer prioridades dentro das nossas atividades. Em relação ao paciente com Covid-19, é porque se eu tinha 12 leitos de terapia intensiva, eu tinha 12 pacientes muito graves. Então, olhar para um lado, olhar para o outro e tá, ok, por onde devemos começar?
nessa parte que a gente entra aí com os scores de risco. Vanessa, quais são esses scores? A gente dispõe aí de uma vasta literatura em relação a isso. A gente tem o NAS, que é o Nursing Activity Score, temos os TIS-28, que todos eles são scores que dizem em relação à carga horária, a jornada desprendida da equipe de enfermagem para com aquele paciente, certo? Então, ambos, tanto o TIS-28 quanto o NAS, quanto maior o score, maior é o perfil de gravidade daquele paciente. Então, quando você lança a mão de scores bem definidos, bem estabelecidos, a gente consegue estabelecer as nossas prioridades e assim a gente consegue fazer com que o plantão flua para também fazer melhor a nossa gestão do nosso cuidado. Só que, claro, eu não posso ficar somente com uma métrica na minha mão, eu preciso fazer as minhas avaliações. Aí que eu trago de volta a subjetividade do enfermeiro e o olhar clínico à beira-leito, que eu preciso fazer em relação às avaliações. Então, eu junto o score, eu junto com a avaliação à beira do leito e consigo traçar um plano de cuidados de enfermagem, uma sistematização do cuidado de enfermagem, que aí eu posso lançar mão entre 6, 12 ou 24 horas. O modelo mais comumente adotado no Brasil e no Maranhão é o modelo para sistematização da assistência de enfermagem para 24 horas. Só que não é algo rígido, é algo que a gente precisa, novamente, fazer o manejo assistencial, ter os hands-on também à beira do leito, e eu consigo fazer essas modificações ao longo dessas minhas horas do meu plantão. Eu sou muito fã dos protocolos assistenciais. Eles são guias norteadores das boas práticas. Então, quando eu falar de avaliações e manejo assistencial, eu preciso também pensar um pouquinho, trazer em voga os protocolos assistenciais. Foi de maneira sublime que a gente teve essa validação durante a pandemia, justamente quando a gente traz as equipes que não são habituais da terapia intensiva, os protocolos a nos ajudar para que a gente conseguisse fazer o cuidado adequado e o manejo adequado desse paciente dentro da terapia intensiva. Alguns não gostam muito dos protocolos, falam, não gosto de uma UTI protocolizada. Eu até entendo, só que a gente precisa pensar o protocolo não como um modelo engessado e que não possa ser modificado. A gente precisa pensar no protocolo como um guia norteador do que precisa ser feito e como deve ser feito. Durante tudo isso, a gente precisa. Mas esse gerenciamento dos riscos tentando ser de maneira mais preventiva possível. Quando a gente faz esse gerenciamento dos riscos, a gente consegue prever, consegue se antecipar e consegue gerar os indicadores necessários de qualidades assistenciais, que aí a gente consegue fazer um bom plano. Então, mediante dos riscos, que tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa mensurar, mas essa mensuração, ela precisa ser uma mensuração efetiva, que me traga dados, eu consiga ter a percepção da realidade, traçar uma meta, traçar um objetivo, alcançar e sempre na perspectiva de melhoria. E mesmo mediante ao caos que a gente passou, que a gente estava instalado, a gente não pôde deixar de gerar os indicadores e de pensar sempre na segurança do paciente. Quando eu trago toda essa linha de raciocínio, a gente consegue fazer uma boa gestão do cuidado do meu paciente, mesmo tendo
de gravidade e criticidade. Eu acho que tem alguém com o áudio aberto. Felipe? Pode passar. Quando a gente consegue fazer esse plano, esse gerenciamento, a gente consegue fazer diferença. A INS e a... Nossa, gente. A INS é a Infusion Nurses Society, mas a gente tem uma outra sociedade internacional da enfermagem, que a gente passou o ano de sendo uma das principais categorias profissionais da área da saúde, que a gente conseguia aí fazer a diferença para o nosso paciente. Na Inglaterra, nós ficamos no segundo ano consecutivo como o profissional de destaque, sendo enfermeiro aí como destaque no cuidado. E quando a gente tem esse olhar diferenciado, quando a gente consegue fazer uma boa gestão dentro do meu plantão, dentro do meu cuidado, aí o que eu estou vendo clinicamente no meu paciente, a gente consegue sim fazer diferença no desfecho clínico do paciente. Esse é o grande impacto que teve, principalmente no ano de 2021. Que também foi o ano do centenário da nossa Florence Nightingale, a precursora aí da terapia intensiva. Pode passar, Felipe. E só lembrando que a enfermagem, ela nasceu em tempos de guerra, né? Como eu falei para vocês, alguns dos meus colegas, eu falei, eu só não estou com bala passando por cima de mim, eu não estou com bomba caindo do meu lado, mas a sensação que a gente teve é que a gente estava vivenciando um período de guerra, tanto com material, o tipo de perfil de paciente, como a gente estava com as nossas equipes, tudo isso que a gente passou e continuamos passando aí, vai mudando o cenário, vão mudando, tendo mutações genéticas e vai voltando tudo em voga novamente, a gente vai se adaptar. Então, eu tenho muito orgulho de ser enfermeira, eu tenho um extremo orgulho de ser intensivista e estar participando, ter passado por isso e estar conseguindo compartilhar aqui agora, junto com vocês, para a gente poder melhorar. Contem comigo, contem com a Sotima. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado, Vanessa, pela palestra, pela aula. Vamos com o nosso fonoaudiólogo, presidente do Departamento de Fonoaudiologia da AMIB e da Sotima, Cleiton Amorim. Ele vai falar sobre recomendações AMIB para atuação fonoaudiológica em UTI. Cleiton, boa noite a todos. Obrigado. É uma satisfação estar aqui para falar um pouquinho da nossa atuação na unidade de terapia intensiva. Então, nós lá na AMIB elaboramos, né, algumas das 10 recomendações. No período da Covid-19, também da pandemia, trabalhamos muito com essas recomendações, e são recomendações de uma forma bem geral e endossadas também pela Sotima. Próximo. Pode passar, Felipe. Pode passar. Então, a primeira das recomendações fala sobre a expertise profissional. Pode passar. Então, esse profissional, para ele atuar na unidade de terapia intensiva, ele tem que ter uma experiência mínima. Ele precisa ter um responsável técnico cuidando dele,
trabalhando com a educação permanente desse profissional, né, para trabalhar na unidade de terapia intensiva, e também o número de leitos, né, de profissionais por 10 pacientes. Próximo. O que é esperado também para ele, para trabalhar na unidade de terapia intensiva, uma especialização em fonoaudiologia hospitalar ou em disfagia. E o carro-chefe dessa atuação é o protocolo de prevenção de risco de broncoaspiração. Então, é um protocolo bastante recomendado pela AMIB, pela SOTIMA, e vai aí de encontro com a nota técnica da Anvisa também. Então, para isso, eu preciso de ter esse profissional dentro da unidade, trabalhando, realizando a triagem de risco dos pacientes pelos preditores de risco já determinados nos protocolos, com esses fatores de risco, as medidas de prevenção, então implementando as medidas de prevenção, sinalização do risco, então a gente utiliza as placas de sinalização por risco de broncoaspiração, o envolvimento com a equipe multidisciplinar, então nós trabalhamos muito com a enfermagem, com todos os profissionais da unidade, muito com a fisioterapia, temos protocolos em comum, como protocolo de decanulação, protocolo de desmame de nutrição interal, juntamente com a fisioterapia e também com a odontologia, extremamente importantes e necessários no ambiente. Próximo. E eu devo fazer sempre esses protocolos de acordo com o perfil da minha UTI. Então, eu tenho que pensar que o fonoaudiólogo ele vai atuar na UTI adulto, na UTI geral, na UTI pediátrica e também na neonatologia. Ele deve realizar a avaliação clínica de deglutição após essa triagem, isso em até 24 horas após a admissão do paciente. Então, para isso, o profissional tem que estar na unidade. Então, não adianta muito aquele serviço que eu tenho um profissional referência. Quando eu preciso, eu ligo e o profissional vem e responde um parecer. Para que ele faça o que ele precisa estar lá inserido na unidade de terapia intensiva. Próximo, Felipe. Então, o fonoaudiólogo ele está habilitado para trabalhar, avaliar e reabilitar a deglutição e também a comunicação do paciente. Isso nós trabalhamos bastante no período de pandemia com a utilização de pranchas, porque os pacientes tinham lesões neurológicas e muita alteração também de linguagem, as afasias. Então, estabilidade, tem que levar em consideração a estabilidade de consciência, a hemodinâmica, mas esse trabalho tem que começar de forma bastante precoce. Próximo. E também com a realização e a indicação de exames complementares, principalmente o nosso carro-chefe, o método ouro para avaliação de deglutição, que é o videodeglutograma ou videofluoroscopia da deglutição, que nós realizamos com esses pacientes internados na UTI que apresentam alteração de deglutição. O programa terapêutico próximo, com toda a equipe, levando em consideração, baseado em evidência científica, levando em consideração as recomendações do Conselho Federal de Fonoaudiologia, utilização de válvula de fonação, que vai auxiliar também na reabilitação da deglutição e decanulação do paciente, ter esses objetivos claros, né, de médio a longo prazo, participar do plano de cuidados do paciente, do plano terapêutico. Então, isso tem que estar de forma bastante clara descrito nos prontuários, que é algo também que nós recomendamos e trabalhamos muito sobre esses registros. Então, o planejamento terapêutico alinhado com a linha de cuidados do paciente. Então, nós participamos e demais outras linhas. Próximo.
Adesão aos bandos. Próximo, o fonoaudiólogo ele tem que participar e estar aderido aos bandos, né? O bando de prevenção de PAV, de PNAV. Então, ele deve conhecer esses bandos, o de broncoaspiração, que é gerenciado pela fonoaudiologia, auxiliado por os demais profissionais, o de higiene bucal, alinhado com a odontologia, o de queda, muito importante ele entender quais são esses bandos que tem na instituição, porque ele faz parte também. Próximo. O monitoramento, próximo. A utilização de indicadores para acompanhamento de resultados. Então, para eu ter um trabalho desenvolvido na unidade de terapia intensiva, eu preciso medir aquilo que eu estou fazendo mensalmente, né? Então, os indicadores e apresentar também para os demais profissionais e para a diretoria esses resultados, entender onde eu preciso melhorar, né? E vai direcionar trabalhando aí de forma a levar segurança para o paciente, para a instituição, e qualidade também dessa assistência. Elencar esses indicadores que são mais importantes, então isso vai depender do perfil, vai depender muito da sua unidade. Próximo. A comunicação efetiva, próximo, com a equipe, o paciente, com a família. Então, isso é extremamente importante, a passagem de plantão, a participação nos rounds. Então, essa comunicação efetiva, ela vai ajudar muito a termos aí um trabalho de excelência, de qualidade e de segurança para toda a equipe. O uso de recursos de comunicação, tablets, aplicativos que a gente usa muito para estimular a linguagem do paciente, material também individualizado para cada paciente de acordo com aquela demanda. E o treinamento da equipe multi. Então, o fono tanto vai participar desses treinamentos, como ele vai também oferecer treinamentos para o restante da equipe. Então, isso é de extrema necessidade, e para isso eu preciso ter um responsável técnico, um fonoaudiólogo, que responda por esse serviço. Próximo. Nós já falamos que é extremamente importante estar atualizando esse profissional, então nós participamos sempre de atualizações, né? Eu, como responsável técnico da minha equipe, eu levo muito, ensino, trago, aprendo com eles, chamamos também outros profissionais da equipe multiprofissional também para capacitar, então ele deve fazer parte, e isso ele tem que estar, nós temos que estar ligando muito isso com a educação permanente, principalmente com a enfermagem, né, que coordena a educação. Os treinamentos específicos, então, nesse período de pandemia, nós tivemos bastante esses treinamentos específicos, porque no começo ninguém entendia muito bem, então a CCIH treinando a equipe de fono, a enfermagem, então isso foi extremamente importante para uma atuação exitosa. Próximo. A utilização e a adesão dos EPIs, então é muito importante também a utilização, próximo, de forma correta desses EPIs. Então, chega um novo fono, ele passa por esse treinamento, tá? Para utilizar com instituição. Então, nós temos que utilizar as recomendações do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Fonoaudiologia, da ANIB, da CCIH, da sua instituição, participar dos treinamentos de paramentação e desparamentação, então foi muito utilizado, muito divulgado isso no início da pandemia, e foi muito importante. Realizar também o correto descarte de materiais e equipamentos. Próximo. E o cuidado da saúde mental, próximo,
que no período de pandemia isso foi fundamental, como a nossa 10ª recomendação, cuidar de quem cuida. Então, não só no momento da pandemia, mas sempre. Então, nós precisamos recorrer ao auxílio de outros profissionais quando necessário, realizar atividades que proporcionam um bem-estar físico, mental e espiritual do profissional que está atuando na equipe de terapia intensiva, e buscar também